Boa tarde a todos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos. Muito bom, não é? Sejamos agradecidos pelas dádivas recebidas, que tanto beneficiam nossa saúde espiritual e física, nesses momentos que somos convidados a fortalecer nossa fé no futuro. Que as bênçãos de Jesus em nosso favor despertem um bom ânimo em nossos espíritos, em nossos corações, confiantes por dias melhores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Iniciaremos nossa palestra com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Eficácia da prece, itens 5 e 6. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Trecho do Evangelho de Marcos. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude de sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Esse trecho do Evangelho leva-nos à pergunta 663 de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E resposta dos Espíritos: vossas provas estão nas mãos de Deus, e as que devem ser suportadas até o fim.
mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de a suportar com coragem. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem um efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Reflitamos esses ensinamentos. Bom, no nosso último encontro, finalizamos o livro Nosso Lar e lembramos a mensagem inicial do André Luiz. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. A partir desse encontro, iniciaremos o livro Os Mensageiros, segundo livro ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No prefácio, Emmanuel nos convida à reflexão e esclarece que o homem desencarnado permanece diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Aproveitemos a oportunidade de sorvermos as mensagens do teor das que André Luiz endereça a nós, para a construção espiritual de nós mesmos. Naturalmente, grande número de problemas referente à espiritualidade superior espera a criatura, desafiando-nos o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. Lembremos, o progresso não estaciona e a alma caminha, incessantemente atraída pela luz imortal. Esse prefácio evidencia a necessidade da santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que seguem. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Emmanuel lembra-nos que não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade, e quem observar o nobre serviço de um Aniceto, personagem do livro, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica enquadrada em princípios de menor esforço.
É claro, portanto, que para receber a colaboração fraterna dos planos superiores, o homem não poderá fugir aos mesmos imperativos, ou seja, colaborar fraternalmente em favor do próximo. É indispensável lavar o vaso do coração para receber água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, amor e caridade para com todos. Sejamos vigilantes aos nossos pensamentos, palavras e atos, atentos à voz da consciência, ao conhecimento de si mesmo. Sempre poderemos fazer melhor hoje do que o fizemos ontem. Sejamos compassivos, amemos nosso irmão, nosso próximo. Também temos necessidade de indulgência, de mãos estendidas. Nosso testemunho é o hoje, o agora, junto daqueles que são associados a nós por vínculos passados e necessidades prementes e futuras de melhoria íntima e crescimento espiritual. Sejamos agradecidos às inspirações amorosas e amigas dos nossos benfeitores em nosso favor e sigamos confiantes a nossa caminhada evolutiva. Segundo Emmanuel, esse livro relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais. As novas páginas de André Luiz constituem um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, dia 26 de fevereiro de 1944. Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos nesta tarde dando sequência ao nosso encontro mais uma vez juntos, nos sentindo aconchegados naquela sala em que já vivemos momentos tão intensos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos uma mensagem de François de Geneve, recebida em Bordeaux, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade,
mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus os confiou. E se no curso desta prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Muito importante encontrarmos motivos para vivermos da melhor forma no meio em que fomos colocados, junto daqueles que Deus colocou em nosso caminho, e não foi por acaso, mas sim uma bendita oportunidade. Que fortaleçamos os laços familiares pelo devotamento à família, que é uma missão que já não podemos duvidar, como disse François de Geneve, ou atendendo aos outros deveres que Deus nos confiou, mas que dentro da nossa missão, a que viemos, nos sintamos realizados, motivados, não nos deixando abater, porque um momento de nostalgia, sentindo falta de algo que hoje nos escapa e que nem sabemos precisar, é natural. Mas daí a nos tornarmos nostálgicos, apáticos, até mesmo infelizes, denota que está faltando colocar amor em nossas vidas. O amor que devemos a todos que estão ao nosso lado. E não nos iludamos que estaremos bem do lado de lá, faltando com os nossos deveres. O nosso desânimo torna mais infeliz a vida dos que estão ao nosso lado, que poderiam desfrutar de um ambiente mais agradável, mais amoroso, mais aconchegante. Mesmo num estado emocional saudável, em que a pessoa sente-se bem, é perfeitamente natural que ela experimente momentos ou períodos de dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, já que este oscilar faz parte da normalidade. Mas se estas ocorrências levam a um estado de infelicidade, de apatia crônica, já deixa de ser normal. Há muitos recursos que podem nos ajudar, mas a maior terapêutica é colocar amor em tudo que fizermos. Me lembrei de uma passagem do Evangelho
que é trazida por um espírito protetor em Bordeaux em 1861. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voa nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. E para que percebamos o quanto podemos deixar a vida passar sem vivê-la, vamos ver as respostas dadas por um espírito que Kardec colocou no livro Céu e Inferno. Ele colocou como um espírito entediado. Foi uma comunicação que veio em Bordeaux em 1862. Esse espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. E é perguntado então ao espírito: o que vos leva a pedir preces? Estou farto de perambular sem objetivo. Estais há muito em tal situação? Faz 180 anos mais ou menos. Que fizeste sobre a terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma uma categoria. Entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, os seus simpáticos que se reúnem. Por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosses condenado a sofrer? É que eu estava condenado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Foste, pois, forçado a permanecer errante contra a vontade? Permanecer errante significa permanecer na erraticidade, na espiritualidade, sem encarnar, aguardando uma nova encarnação. E como nós vimos, ele ficou 180 anos. Ele já estava há 180 anos como desencarnado. Então é perguntado se ele foi forçado a essa situação. E ele responde: são coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. E é dito a ele: procurando explicar-me estas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o mesmo que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas, que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento ou, se queres, da destruição do papel. Estas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele, eterizada essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso.
Qual poderia ter sido a causa desse tédio de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram, e como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem, até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Sim, todas, porém, parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque interrogais muito, isso me fatiga, tenho necessidade de auxílio. E aí então, o orientador do médium explica a situação de espíritos em tais condições. O trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemo-lo a ti para que tentasses arrancá-lo desta apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até, enfim, o progresso real se faça sentir neles. Muito a refletir e precisamos buscar a confiança que não nos pode faltar. Como naquele momento, ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar,
aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes diz: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. É essa certeza que temos de ter da proximidade de Jesus em todos os momentos difíceis, e que com confiança nos entreguemos sem temores. Com muita confiança, elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que fiquemos em paz.